2. Jonas é um profeta de Deus, ele era filho de profeta, foi criado na palavra de Deus e Deus deu uma missão para Jonas. E às vezes é difícil obedecer o Senhor, né? É mais fácil desobedecer, né, gente? A gente vive desobedecendo ao Senhor. E Jonas, Deus enviou Jonas para quê? Para pregar em Nínive, uma cidade que era a capital da Síria, né? E eles eram também o quê? Eles eram inimigos de Israel. Jonas foi criado, né? Como esse povo, maltratando o povo de Israel, era um povo muito cruel, e Deus manda Jonas ir lá pregar arrependimento. Jonas não vai, gente. Porque às vezes a gente tem a nossa justiça própria, né? A gente acha que a nossa justiça é melhor que a de Deus. E Jonas não queria o quê? Que o povo de Nínive arrependesse. Ele queria que o povo de Nínive fosse o quê? Condenado. Porque era um povo mau, um povo que maltratava o povo dele. E ele não queria nada de salvação, ele queria o quê? Condenação. E Jonas não vai, aí a partir disso ele desobedece a Deus, foge de Deus, acontece o que na vida dele? Uma tempestade, e ele é jogado no mar, e para acalmar a tempestade, né? E para que ele não morresse, Deus manda um peixe e engole Jonas, né? E é aí que eu vou entrar, onde Jonas está, na barriga do peixe, né? Ele faz uma oração. Amém? Senhor Jesus, Pai, nós vamos estar diante da Tua palavra, palavra que é vida, palavra que tem poder, Senhor, de transformar as nossas vidas. Palavra, Senhor, que nos dá fé em Ti, para cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso, Senhor, eu lhe peço que a Tua palavra venha com intrepidez, com autoridade, com a unção do Teu Espírito Santo, Pai. E que nada possa atrapalhar o fluir da Tua palavra nesta manhã. Em nome de Jesus, Senhor, é que eu lhe peço. Amém, queridos? Então, vamos lá. Nós vamos ver que a oração de Jonas, ela não contém nenhuma petição. Ela consiste de ação de graça, de contrição e renovada dedicação. É apenas 10 versículos, tá, gente? E a gente vai estudando eles devagarzinho. No começo de Jonas, de 1 a 6, ele vai falar, ela consiste de ação de graça. Lembrando que Jonas está lá dentro do peixe, né? E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor. Ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Porque tu me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. A terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos. Mas tu fizestes subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Então, essa é a primeira parte, amém? A segunda parte, ele vai falar de contrição, de arrependimento, de dor. E está lá em Jonas 2, 7 e 8. Quando desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. E no finalzinho, os últimos 2 capítulos, João vai falar da renovada dedicação, né? Ele volta para o Senhor. Mas eu te oferecerei sacrifício
com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Então, a gente vai ver agora, a gente vai estudar cada parte, né? Vamos aprender um pouquinho com o Jonas. O que está escrito na palavra é para que a gente aprenda, para que a gente viva de acordo, né? E de uma experiência de rebelião e de disciplina, Jonas passa para uma experiência de arrependimento e consagração. E o primeiro ensinamento que a gente vai aprender com Jonas é o seguinte, que na nossa angústia pode nos levar à presença de Deus. Então, quando a gente está muito ruim, está lá no chão, né, naquela angústia total, ela pode nos levar à presença de Deus. Orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. O mesmo Jonas que tentou fugir da presença de Deus, encurralado pela providência divina. Deus encurralou ele. E ele entrega-se à oração. Nós vamos ver que Jonas não orou quando desceu a Jope. Jonas não orou quando comprou a sua passagem para Tarsis. Ele não orou quando ele tentou fugir de Nínive. Quando ele se escondeu no porão do navio. Quando a tempestade foi atrás do mar. Quando os marinheiros pagãos oraram. E quando ele foi atirado no mar. Jonas não orou em 1 minuto, gente. E a gente vai ver que, mas ao ser ele engolido pelo peixe, capturado nas profundezas do abismo, ele sentiu necessidade de orar. Né? Quando ele viu que Deus fez algo, né? Ele estava lá no fundo do mar, não tinha saída, com certeza ele ia morrer ali. Deus enviou um peixe e ele falou, opa, Deus fez algo. Né? Ele deu um alerta nele. Ele sentiu que Deus tinha o quê? Providenciado algo para salvar a vida dele, né? E aí, então, ele orou. Aí, por que Jonas não orou antes? Não é muito melhor a gente orar antes do que entrar na tempestade? Né? Jonas não orou. Por que Jonas não orou, gente? Porque a desobediência afasta você de Deus. Quando você começa a desobedecer a Deus, você não sente vontade de orar. Né? Você fica bastante longe de Deus. Então, isso é o quê? Um alerta. Por isso que muitas vezes o Senhor permite, né, que o desviado sofra para que clame novamente a Ele em oração. Quando os nossos recursos acabam, quando a dor assola o nosso peito, quando nós sentimos entrincheirados por situações inadministráveis, aí você sabe que você não consegue, né, reger a sua vida, dominar a situação. Você não é Deus, né, para comandar todas as coisas, né? Aí quando você reconhece que você chegou no fim, aí você, né, busca a face do Eterno, ok? Então, é isso que está acontecendo com Jonas. Então, vamos buscar o Senhor, gente, antes que aconteçam as tempestades. Deus não quer que você busque Ele na tempestade. Deus quer que você busque Ele antes da tempestade. O outro ensinamento que a gente pode aprender é que o nosso grito de angústia encontra sempre os ouvidos abertos de Deus. Isso é maravilhoso, né? O nosso grito de angústia sempre encontra os ouvidos abertos de Deus. Vamos ver o que Jonas falou. E disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu do ventre do inferno. Gritei, e tu ouvistes a minha voz. Então, lá, quando ele viu, né, ele falou assim, não, Deus pode me salvar daqui. Já mandou um peixe, então agora ele pode me tirar, né, lá fora. Ele não morreu afogado em tanta aquela água, né? Uma das verdades mais consoladoras das Escrituras é que Deus ouve as orações, né? Então, nós vamos ver que orar não é apenas um exercício espiritual que acalma os vendavais da alma. Orar não é um sugestionamento psicológico que abranda as tensões do coração. Orar é buscar socorro naquele que tem todo o poder e
toda autoridade nos céus e na terra. Embora Deus é invisível, né? Ele é real. Então você vai buscar consolo aonde? Em Deus. E eu trouxe esse versículo aqui de Jeremias, porque é importante você relembrar quem é o seu Deus. Né? Ele fez a terra com o seu poder. Ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele soar a sua voz, logo há rumor de águas no céu. E faz subir os vapores da extremidade da terra. Faz os relâmpagos para a chuva e dos seus tesouros faz sair o vento. Esse é o nosso Deus. Precisamos ler mais, né? Quem é o nosso Deus? Ele é sábio de coração, é forte em poder. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Quem se endureceu contra Deus e teve paz? Olha só, queridos, a oração. Eu vou beber um pouquinho de água, que eu esqueci de beber. A oração, ela não muda apenas os nossos sentimentos, ela também muda as circunstâncias. Então, a oração, ela muda as circunstâncias. Deus jamais rejeita um coração quebrantado. Ele não lança fora aquele que vem a Ele. E os ouvidos de Deus estão sempre abertos à súplica dos aflitos. Graças a Deus por isso, né? Olha o que a Bíblia fala. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. E tu me glorificarás. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, são promessas que a gente tem, né? Para tornar real o nosso Deus na nossa vida. Amém? Vamos ver outro ensinamento que a gente tem. A disciplina de Deus é uma prova do seu amor por nós. A disciplina de Deus é uma prova do seu amor por nós. Olha o que Jonas fala. Porque tu me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Interessante que Jonas não atribui a sua experiência ao destino, nem ao caso. Isso está acontecendo comigo porque está acontecendo. Ele não culpou os marinheiros de o lançarem no mar. Ele não atribuiu a sua experiência à fúria do mar ou uma ação maligna contra ele. Porque a gente tem mania de falar, né? Isso é do diabo, né? Isso é do diabo. Às vezes não, querido. Isso vem de Deus mesmo e não do diabo. Ele vê as circunstâncias como a mão providente de Deus, disciplinando-o para a sua própria restauração. O fato de Deus ter disciplinado Jonas é prova que ele era o quê? Um filho de Deus, pois Deus só corrige os seus filhos. Vamos ver lá em Hebreus. Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. O Pai nos disciplina com amor para que usufruímos o fruto pacífico da justiça. Agora a gente pode reagir, né? Se você está sem disciplina, toma cuidado, né? Porque às vezes você está achando que é filho de Deus e não é. Nós podemos reagir à disciplina de Deus de várias formas. Nós podemos desprezar a disciplina de Deus e lutar contra ela. Nós podemos desanimar e desfalecer, né? Olha só o que Hebreus fala. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmais quando por eles for repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Nós podemos também nos submeter ao Pai,
e amadurecer na fé e no amor. Então, se você quer crescer espiritualmente, você se submeta, né, à obediência a Deus. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrige? Agora, a disciplina, queridos, é para todo cristão. É o que o exercício e o treinamento para o atleta. Você acha que o atleta, ele consegue aquele gol lá, né, maravilhoso, que foi feito do Brasil lá, sem disciplina, sem treinamento? Não consegue. Não consegue. Se eu for lá, com certeza, eu vou dar vexame. Porque ele é disciplinado. E o cristão tem que ter disciplina. Olha o que fala na Bíblia, em Hebreus. E, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, você vai exercitar o quê? A disciplina, oração, leitura da Bíblia, meditação, tudo isso, jejum, é uma disciplina para o cristão vencer. Ele não vence, querido, sem isso. Olha, e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois assim corro, não com coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Você sabe para onde vai, como vai, por que vai. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então, Paulo fazia isso. Porque não adianta você pregar, falar a palavra de Deus e não cumprir. Ela não tem efeito nenhum na sua vida. Nenhum. Então, a palavra, ela só tem efeito na sua vida quando você acredita e pratica. Caso contrário, não. Olha só, a disciplina nos permite correr a carreira com resistência e alcançar o objetivo determinado. Qual é o nosso objetivo, queridos? Encontrar com o Senhor. Qual é o nosso objetivo? Ser igual a Cristo. Qual é o nosso objetivo? Ser arrebatado. Não é ficar aqui nessa terra, porque nem se nós quiséssemos ficar, não ficaríamos, né? A gente vai partir. Olha só, portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Agora, isso é só para hoje? Não. É para a nossa vida inteira. Nossa vida inteira, porque se você descansar, querido, você pode cair. Né? Então, vamos correr a carreira. E corramos com o quê? Com paciência. A carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual no gozo, na alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz. Qual era a alegria de Jesus, queridos? Era estar sentado à direita de Deus. Era cumprir a vontade de Deus. Reconciliar o homem com Ele. Trazer o homem de volta, mas para isso ele tinha o quê? Que morrer. Se a semente não cair na terra e não morrer, ela não dá fruto nenhum. Né? E Jesus olhou para isso, por isso que ele aguentou tudo o que ele passou. Né? Então, se você não olhar para Jesus, querido, você vai ficar no caminho. Você não vai chegar. Amém? O outro ensinamento, a maior tragédia do nosso pecado é nos afastar da presença de Deus. Então, quando você afasta, é uma tragédia. Jonas disse, lançando estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. Não existe nada mais perigoso do que Deus nos entregar a nós mesmos. E nos dá o que procuramos na loucura da nossa rebeldia. Se você quer
Deus fala, ó, Deus te entrega aquilo que você quer. E quando isso acontece, queridos, é terrível. Olha, o pecado induz o homem a afastar de Deus. Mas longe de Deus só existe trevas. Longe de Deus só existe trevas. Olha só o que Romanos fala. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então Deus deixou o quê? Aqueles sentimentos tomarem conta e eles passam a fazer aquilo que não convém. Os loucos, por causa da sua transgressão e por causa da sua iniquidade, são aflitos, né? São aflitos. Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, com labaredas de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Gente, isso não é brincadeira, né? Hoje não prega mais isso, né? Hoje prega só sucesso, prosperidade, vitória, né? Hoje é o que prega. Só que isso não é a verdade. A verdade, se você não obedecer a Deus, você vai passar a eternidade longe de Deus e no inferno, né? E no inferno. O pecado, gente, ele é maligníssimo. E o que é o pecado? É não fazer aquilo que Deus quer. O pecado, ele é pior do que a pobreza, do que a doença, do que a solidão e mesmo do que a morte. 4 coisas que o homem teme, né? Doença, solidão, pobreza e morte. O pecado, gente, ele é pior do que isso. Você sabe por quê? Esses males, embora terríveis, não podem nos afastar de Deus. Você pode ser pobre, você pode ser doente, você pode morrer, mas se você obedece a Deus, você está com quem? Com Deus. Agora o pecado não, ele te afasta de Deus agora e na eternidade. Então cuidado, né? Cuidado com a desobediência, porque toda desobediência é pecado. Jonas menciona seu anseio por ver o templo novamente. Por que ele fala que quer ver o templo novamente? Que a oração dele vai chegar no templo. Tem 2 motivos, eu vou falar um agora, é que o templo era o lugar da comunhão de Deus. Era o lugar da presença de Deus. Ali Deus se manifesta, ali Deus dá glória, ele dá glória a Deus, a glória de Deus descia, ali os pecadores se achegavam para fazer sacrifícios e receber perdão dos pecados. Precisamos tomar cuidado, né? Que hoje todo mundo quer ver televisão, né? Os cultos. Tem 1001 cultos, gente maravilhosa pregando, né? Eu mesmo assisto muitos, eu aprendo com muitos. Gente, mas a unção de Deus, Deus derrama a sua unção aqui no templo, na igreja. Quando o pessoal está reunido em seu nome, ele está reunido no nosso meio. Né? É bom ouvir, é bom aprender, mas nós precisamos muito mais do que aprender, precisamos da unção de Deus, da presença do Senhor no nosso meio. Ela que tem poder de te transformar. Outro ensinamento que nós vamos aprender, gente, é quando tentamos fugir da presença de Deus, ficamos encurralados pelas circunstâncias. Então, quando você tenta fugir de Deus, você vai ficar preso. A vida vai ficar mais difícil, né, do que já está. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Jonas queria fugir de Deus, mas Deus cercou Jonas de todos os lados. É impossível fugir da presença do Deus onipresente. Você não consegue fugir de Deus, meu querido. Olha o que fala o Salmo 139. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face?
Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, até a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobre de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti as mesmas coisas. Isso é maravilhoso, né, gente? É tão maravilhoso quanto você está fazendo algo errado, né? Ou quanto você está precisando de Deus. Porque quando você estiver fazendo algo errado, que só Deus pode ver, pense, Deus está ali. Deus me vê. Em qualquer lugar, Deus me vê. Jonas pensou que podia fugir para Tarsis, o fim do mundo, o lugar mais distante conhecido da época. Depois pensou que podia esconder no porão do navio, fazendo a viagem como um passageiro incógnito. Depois pensou que podia acabar com a sua fuga, sendo lançado no mar revolto. As nossas circunstâncias, elas são uma prisão para nós. Até que voltamos aonde? Ao espírito de plena obediência. Então você vai estar encurralado até que você volta a um espírito de obediência. Deus não abdica do direito que tem de nos ter para si. Podemos chegar ao ponto de desistirmos de Deus, mas Ele não desiste de nós. Vamos ver então, o caminho da desobediência sempre nos conduz por abismos mais profundos. O caminho da desobediência sempre nos conduz por abismos mais profundos. Olha o que Jonas fala: eu desci até os fundamentos dos montes, até a base dos montes, aqueles montes lá embaixo, né? A terra me cerrou para sempre com seus ferrolhos. Em outras traduções fala que é uma porta que não abre, né? Uma porta como se fosse uma porta do inferno ali. Aquela porta que não abre, uma vez que entra lá não sai, né? A trajetória de uma pessoa que foge de Deus é uma descida vertiginosa. Jonas desceu de Gat-Hefer, sua cidade natal, nas montanhas da Galileia, para Jope, às margens do mar Mediterrâneo. Desceu de Jope para o navio, desceu do navio para o porão, e do porão ele desceu para o mar. E do mar ele desceu para o ventre de um grande peixe. Quando o indivíduo dá as costas para Deus, a única direção a seguir é para baixo. Não tem outra coisa. Se você dá as costas para Deus, a sua caminhada, querido, é de descida. De descida. O caminho que nos afasta de Deus nos levará para uma sepultura existencial e nos encerrará na prisão mais terrível, a prisão da culpa. Você vai ter culpa direto e é o que provoca muitas doenças. Outro ensinamento: quando chegamos ao fundo do poço, de lá a mão de Deus pode nos tirar. Então, quando você chega no final e lembra de Deus, Deus pode nos tirar. Olha só o que Jonas fala: mas tu fizestes subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. O bom aqui, queridos, quem faz tudo é o Senhor. Porque hoje o homem acha, né, que ele pode fazer com pensamento positivo, que ele é bom, que ele é isso aqui, que ele é aquilo ali, que é aquilo outro, que ele pode ser um Superman, né? Ou uma supermulher. Não, queridos. Quem faz tudo é Deus. O seu poder, se você tem a sua vitória, a sua prosperidade, a sua alegria, a sua saúde, vem de Deus.
e não de você, que o mundo hoje prega tanto. Você pode, você é isso, você é aquilo. Não é, queridos. Não é. Só na mídia, né? Na mídia todo mundo é feliz. Beleza. Na mídia você olha para a mídia, nossa, só alegria. Por trás daquilo, queridos, um vazio, solidão, tristeza, depressão, ansiedade, suicídio, sem propósito, sem caminho. Por quê? Porque não é você, é Deus. A necessidade extrema do homem é apenas uma oportunidade para Deus agir. Quando chegamos a uma situação irremediável, aí sim, Deus faz o milagre. Olha só, ele estava completamente derrotado pelas circunstâncias. Porém, quando tudo parecia perdido, Deus, o seu Deus, o arrancou das entranhas da morte, do poder da sepultura e o trouxe de volta à vida. E eu trouxe também esse versículo, querido, porque nós precisamos voltar a saber quem é Deus. Nós precisamos saber de novo, na nossa mente, no nosso coração, quem é Deus. Olha só o que fala: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra. Os Salmos gostam muito disso, mostra quem Deus é. Ele fez os céus e a terra, fez você, o mar e tudo quanto neles há, e o que guarda a verdade para sempre, o que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho do ímpio. Mas transtorna o caminho do ímpio. E vocês viram que quem faz tudo, gente, é o nosso Deus. Amém por isso. Amém por isso. Eu irei adiante de ti, e vou na sua frente, e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Quem tem poder para fazer isso, querido? O nosso Deus. O Senhor sustenta a todos os que caem, e levanta a todos os abatidos. Se você não voltar para Deus, você vai continuar prostrado, infelizmente. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Agora, queridos, eu quis trazer um alerta. Quando eu estou fazendo estudo, de vez em quando eu solto uns versículos assim para me colocar. E eu creio que é Deus falando comigo e Deus falando com você, tá bom? O alerta é o seguinte: o homem que muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, de repente será destruído, sem que haja remédio. Gente, eu vi isso aqui muito claramente na minha família. Muito claramente. Quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Fica o alerta, queridos. Se Deus tem falado com você, se você tem caído várias vezes e não tem se arrependido, toma cuidado, toma cuidado. Vamos ver lá agora, quando chegamos no fim dos nossos recursos, devemos lembrar daquilo que nos traz esperança. Isso aqui é tão maravilhoso, querido, que Deus possa te dar a revelação como Ele me deu. Olha, o que nos traz a esperança é a palavra de Deus. A gente vai ver que Jonas, ele foi criado na palavra de Deus. E ele vai lembrar de duas coisas aqui violentas. E ele vai tomar posse dessas coisas. Olha só, ele falou:
quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Nós vamos ver duas coisas que ele lembra: Jeremias e a oração de Salomão. Nós vamos ver a oração de Salomão, quando ele inaugura o templo. Salomão faz uma oração que é maravilhosa, e eu só trouxe o pedaço que tem relação com Jonas. Olha só, ele diz, Jeremias, não Jonas, disto me recordarei na minha mente. Ele está recordando o quê? Na mente dele, tem que estar na mente dele. Por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A fidelidade do Senhor, a misericórdia do Senhor, você precisa crer nisso, irmão. Precisa crer para fazer um efeito na sua vida. Olha só a oração de Salomão. Toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo Israel fizer. Jonas era do povo de Israel, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as suas mãos para esta casa. Jonas lembrou do templo. Ouve tu então nos céus, assento da tua habitação, e perdoa, e age. Quem perdoa? O Senhor. Quem age? O Senhor. E dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração dos filhos dos homens. O Senhor conhecia o coração de Jonas. Muita gente fala mal de Jonas aí, né? Mas o Senhor conhecia o coração dele. Ele se arrependeu, ele lembrou da aliança, ele lembrou da promessa, ele lembrou da palavra de Deus, para que temam todos os dias que viverem na terra que destes aos nossos pais. Ele lembrou de tudo isso, querido, e ele foi salvo. Jonas se apropriou dessa promessa, pela fé voltou os olhos para o templo de Deus, e pediu ao Senhor que o livrasse. Deus cumpriu a sua promessa. Gente, Deus é fiel. Fale que Deus vela pela sua palavra para cumprir. Mas se você não sabe qual é a palavra de Deus, como é que você vai clamar por essa promessa? Clamar por essa palavra? Por isso você precisa voltar a ler a Bíblia. Você precisa meditar na Bíblia. Você precisa decorar a Bíblia. Sabe por quê? Se eles tirarem a Bíblia, do país, você tem a Bíblia no seu coração. Deus fala que Ele ia colocar a lei dEle no nosso coração. Então você precisa ler enquanto há tempo, Olha só, o templo era lugar de sacrifício, era oferecido e aceitos, onde seus pecados eram perdoados, e o pecador penitente era recebido e aceito. Devemos saber uma coisa interessante aqui agora, gente, para aprender. Devemos saber que toda forma de idolatria é uma atitude tola e ingrata. Olha o que Jonas fala, gente, está lá no fundo do peixe. E ele fala, o que observam as falsas vaidades, deixam a sua misericórdia. Ele fala, em outras traduções fala idolatria. Ele fala, troca aí vaidades por idolatria. Jonas tinha pelo menos 2 ídolos em sua vida. 2 ídolos. Na época que nós estamos vivendo agora, cuidado com esses ídolos. Jonas tinha pelo menos 2 ídolos em sua vida. Sua ideologia patriótica e a sua reputação. O primeiro ídolo de Jonas foi o nacionalismo exacerbado. O patriotismo de Jonas tornou-se um ídolo na sua vida, a ponto dele desobedecer a uma expressa ordem de Deus. Ele estava tão preocupado com a segurança e a prosperidade de sua nação, que ele recusou ser mensageiro de Deus para os inimigos assírios. Então ele preferia, que os assírios fossem condenados.
Porque ele estava... Nossa, é um pensamento ótimo, é ótimo. Mas vai contra a vontade dele para Jonas? Ia. Porque Deus mandou pregar arrependimento. E Jonas não foi, por causa do patriotismo. O segundo ídolo era a sua própria reputação. Olha o que ele fala lá em Jonas 4. E orou o Senhor e disse: ah, Senhor, Jonas falando para Deus, já fora do peixe, né? Não foi essa a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que eu preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Então, quando ele sabia que Deus poderia o quê? Salvar os ninivitas, querido. E ele não queria, né? Quando Deus por Nínive, Jonas sentiu ferido e magoado, pois havia profetizado juízo e não misericórdia. Então era um ídolo, né? A reputação dele, ele era um profeta. E o que o profeta fala, acontece. Mas não aconteceu, aconteceu o contrário. Porque Deus mandou ele ir lá para quê? Pregar misericórdia. Jonas estava mais preocupado com a sua reputação do que com a glória de Deus e a salvação dos ninivitas. De volta à sua lucidez espiritual, Jonas compreende a loucura e a inutilidade da desobediência de Deus. A idolatria leva o homem a confiar em algo ou alguém incapaz de socorrer e de salvar. Então a idolatria te leva a confiar em alguém ou em algo que não é capaz de salvar. Ok, queridos? Porque, olha só, eu trouxe 2 versículos sobre idolatria, para a gente relembrar a nossa memória, né? Relembrar a nossa mente, né? Saul estava quase, Deus já ia o quê? Confirmar o reinado dele. E Deus prova, antes de confirmar o reinado dele, e manda ele obedecer. Só que ele não obedece, queridos. E Samuel fala para ele, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação, o que é obstinação? É você querer de qualquer forma alguma coisa. Quando você quer uma coisa de qualquer forma, cuidado, é obstinação. E Deus considera obstinação como idolatria e culto ao ídolo do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, eu também rejeitei a ti, para que não sejas reis. E o versículo, e esse salmo que é o que maior que fala sobre idolatria, tá? Porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, pés tem, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. E o perigo é isso aqui, e eles se tornam semelhantes os que o fazem, assim como todos os que neles confiam. Então, se você tem um ídolo, se você é o seu ídolo, querido, você é inútil. Você não serve para nada. Para nada. É inútil. Olha só, acabando. Precisam dormir não. Vou acabar agora. É o último versículo, tá? Concluindo. Devemos saber que só encontramos o verdadeiro sentido da vida quando nos voltamos para Deus. Você só tem sentido na sua vida quando você se volta para Deus. Olha o que Jonas fala, os últimos 2 versículos. Mas eu te oferecerei sacrifícios com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Eles consideram que essa frase, do Senhor vem a salvação, é a frase mais importante do livro de Jonas. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra seca. A gente vai ver que Jonas vai passar ainda por um processo, né?
como a gente também passa por um processo todos os dias para obedecer ao Senhor na risca. Ações de graças e não lamento é o que brota dos lábios deste profeta. Ele descobre que a vida não tem sentido longe de Deus e quer agora andar com Deus e erguer sua voz num cântico de agradecimento. Jonas se lembra do templo. Ele recorda como Deus aceitava os sacrifícios e perdoava os pecadores. Jonas não quer mais quebrar sua palavra. Ele tinha sido chamado de Deus para pregar e quebrava esse voto. Agora ele está pronto a fazer a vontade de Deus. Jonas compreende que a salvação pertence a Deus. A salvação para ele mesmo da morte. A salvação para Israel, do povo dele. A salvação para os assírios, inimigos deles. E do Senhor, queridos, vem a salvação do nosso país. Só o Senhor pode salvar o Brasil. Só o Senhor. Que Ele possa salvar o nosso país, né? Da corrupção, da mentira, da vergonha, da idolatria, da imoralidade, da falta de compromisso, da compaixão, né? Que o Senhor venha tendo misericórdia do nosso país, queridos. E olha só, Jonas compreende que os desobedientes se afastam da fonte da misericórdia, que é o próprio Deus. E eu trouxe uns versículozinhos para a gente finalizar e você sair aqui com a mente cheia do Senhor. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Quem está à direita de Deus, querido? Jesus. Não queira ficar longe de Jesus, meu amado. Não queira. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado, feliz, o homem que nele confia, porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Se afastarmos do Senhor, a gente vai ver escuridão, trevas. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Finalizando. Vou deixar, se você não guardou nada, leva contigo esse versículo, o meu alerta. O homem que muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Amém, queridos? Que Deus abençoe.